Glória a Deus. Mais uma vez, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Saudação de paz tem que ser com uma enorme alegria no coração, né? Porque a gente cumprimenta os irmãos com a paz, é porque a gente deseja que a paz de Deus estejam no meio dos irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Louvado seja Deus. Todos encontraram? A partir do versículo 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o templo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina sua esposa e todos os seus filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna ou uma porção dobrada, pois ele a amava, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de ele haverem comido em Siló e depois de haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que ela continuava a orar diante do Senhor, e Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficará embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão na minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Amém? Somente até aqui. Fizemos uma leitura bem extensa, os irmãos podem tomar o seu assento, não deixando de glorificar ao Senhor, porque Ele se faz presente em nosso meio. Talvez você possa estar pensando, um culto de varões, trazer uma palavra falando de Ana. Essa palavra, meus irmãos, eu orei ao Senhor pedindo uma direção do Espírito Santo, e o Senhor me conduziu até esta passagem.
e eu meditando nela por alguns dias, eu encontrei algo muito precioso na vida dessa mulher, que serve de exemplo para todos nós. Ana, ela foi uma mulher muito, muito forte, com uma estrutura muito forte. A Bíblia nos fala que Eucana, ele tinha duas esposas. Eucana, segundo a genealogia, ele era de uma descendência considerada não sacerdotal. Porém, ele era o sacerdote da sua casa, ele era o cabeça da sua família. A Bíblia nos diz que, de ano em ano, ele subia até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. De ano em ano, ele ia nas festas que tinham em Siló. Todo ano se comemorava a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste. Então, de ano em ano, uma vez por ano, ele subia para oferecer sacrifícios ao Senhor. Não somente ele, mas as suas esposas e os seus filhos. Ele tinha todo um cuidado com a sua família, ele era o protetor da sua família. Ele orava pela sua família, ele clamava pela sua família, oferecia sacrifícios ao Senhor, tudo pela sua família. Mas, se você perceber, na leitura que fizemos, a Bíblia diz que tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana não tinha filhos, porque a Bíblia diz que ela não era estéril de nascença, assim como uma doença, uma enfermidade, algo que deixou ela daquela maneira. A Bíblia nos diz que quem tornou ela estéril foi o Senhor. O Senhor a tornou estéril. E Penina tinha filhos, e a Bíblia nos diz que Penina provocava muito Ana. Ela era muito sarrista. Ela usava do seu benefício, ela usava daquilo que Deus lhe concedeu, ela usava da bênção que ela recebia para provocar Ana, dizendo que ela não tinha filhos, dizendo que ela não conseguia gerar, zombando de Ana. E todos sabem que nesta época, nesse período do Antigo Testamento, uma mulher que ela não gerava, ela não tinha, vamos dizer assim, muito valor, porque ela era discriminada. Uma mulher que não gerava, ela era isolada, ela era desconsiderada da sociedade, pelo fato de não gerar filhos, de não dar uma continuidade para uma família. Então ela não tinha tanta serventia, a não ser se ela se prostituísse ou então virasse uma pedinte, mendigasse. Então, Ana, ela era uma mulher, a Bíblia nos diz que ela era uma mulher que sempre estava nos cantos chorando, sempre sendo acusada pelo fato dela não gerar. E Penina, ela usava desses benefícios dela para tirar sarro de Ana. Então, eu entendo de uma maneira que Eucana, também ele se conduía com essa situação toda, ali que Ana passava, sempre triste, cabisbaixa, sempre ali no canto dela, sempre com um semblante mais triste. Então eu acredito que Eucana também, vendo toda esta situação, ele também se conduía com essa situação. Aleluia. Eucana, ele mesmo com tudo isso que acontecia, ele manteve a sua postura como um exemplo para a sua família. Ele sempre amparando Ana, sempre amparando Penina e sempre amparando os seus filhos. Porém, a Bíblia diz que todas as vezes que ele subia para oferecer sacrifício, a porção que era dada a ele para oferecer à sua família, ele distribuía sobre a sua família entre porções, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, uma porção recalcada, ali talvez por esse fato, aleluia, porque a Bíblia diz que
ele dava essas porções dobradas a Ana porque ele a amava. Aleluia. É muito bom a gente se sentir amado. É muito bom a gente estar num local onde você se sente amado pelas pessoas, onde você se sente amparado pelas pessoas, aleluia. Ana, naquele cenário, aleluia, ela somente se sentia amparada por Eucana. A Bíblia não relata dos filhos de Penina como era a relação, mas podemos imaginar que, como Penina tinha esse costume de ficar provocando Ana, talvez ela até fazia a cabeça dos filhos para não se achegar muito perto de Ana, talvez até instigasse os filhos a também zombarem de Ana, coisa que é um mau exemplo para uma família, aleluia. E Eucana, diante de tudo isso, ele manteve a sua postura firme ali, aleluia. E Penina, ela é citada na Bíblia como a outra mulher de Eucana. Como podemos dizer, um exemplo de uma concubina, ela era para Eucana. Era a segunda, diante de historiadores, diante de alguns estudos. Provavelmente Eucana se casou primeiro com Ana, e depois se casou com Penina. Isso segundo alguns estudos. É uma provável verdade essa. E Penina, ela é citada como a outra. E uma constante provocadora, uma mulher soberba. Penina, nos dias atuais, podemos comparar como uma prova, um levante, uma tempestade, algo ali, vamos dizer, uma pedra no sapato de Ana. Penina era uma pedra no sapato de Ana. Penina era uma prova para Ana, um temporal, um vendaval na vida de Ana. Aleluia. Penina é aquela que tenta nos desmoronar, vamos dizer assim. Penina é aquela que tenta nos enfraquecer. Nos dias atuais, nós podemos ter muitos exemplos de Penina, não como ser humano, mas como situações que vêm na nossa vida, querendo nos destruir, querendo nos fazer parar, querendo nos fazer desanimar. Muitas situações acabam tomando conta assim, do nosso coração, trazendo um desânimo, uma angústia. E isso é algo muito perigoso, porque essa angústia que tem tomado conta de alguns corações, fazem com que seja maior do que o Deus do que nós servimos. Se torna um motivo para parar de vir na igreja, de parar de buscar ao Senhor. Se torna um motivo de não querer mais uma oportunidade, não querer fazer parte de um departamento. E isso é muito perigoso, porque vai se tornando um efeito dominó. Porque começa um desânimo, começa a se afastar das pessoas, começa a se afastar da obra do Senhor. E quando pensa que não, já não entra mais da porta para dentro da igreja. Então Penina, ela é uma situação que nós enfrentamos diariamente, mas eu quero louvar a Deus nessa noite, porque você está aqui, porque você enfrentou a Penina da sua vida, aleluia, porque Deus, aleluia, o sustentou e fortaleceu a sua vida para que você estivesse aqui nesta noite. Eu estou muito feliz com a cooperação de todos neste culto, porque isso não é somente um culto normal, não é somente um culto de varões, este é um momento de meditação da palavra do Senhor, este é um momento em que você deixa dos seus afazeres diários para estar aqui numa comunhão com o céu. Não é um momento simples, nem um momento aleatório, é um momento único, meus irmãos, porque muita gente gostaria de estar aqui hoje e forças maiores foram muito grandes para
impedir que eles chegassem até aqui. Então, por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque hoje foi um dia que você pode glorificar que você venceu a sua Penina. Hoje você venceu a sua Penina. Hoje Penina não deixou você ser desanimado de não estar aqui nesta noite. Hoje Penina não foi aquela que te provocou ao ponto de fazer você ficar cabisbaixo. Você levantou a sua cabeça e veio até a casa do Senhor. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia nos relata que Penina, ela tinha inveja de Ana. É um português claro. Penina, ela tinha inveja do que Ana não tinha. Penina tinha filhos, ela era feliz, ela recebia porções do seu marido. Ela subia até Siló também, juntamente com Eucana, seu marido, para oferecer sacrifícios. Ela era uma mulher que ela era amparada por um homem de Deus, um homem com compromisso com o Senhor. Então ela não tinha nenhum motivo de ficar irritando Ana dessa maneira. Mas ela tinha inveja, porque Ana, ela era amada. Ana, ela recebia porção dobrada e ela era amada ali, naquele cenário. Então Penina, eu posso dizer que ela era egoísta, queria somente para ela, não aceitava a situação de Eucana amar ela a ponto de dar porção dobrada. Então ela tinha uma inveja do que Ana não tinha. Quantas situações nós já enfrentamos de pessoas ter inveja daquilo que nós somos? Sabe, a pessoa se fica furiosa pela pessoa que nós nos tornamos. Porque perante Deus nós somos todos iguais, não tem maior, não tem menor. Na vista de Jesus nós somos todos da mesma estatura, nós somos da mesma, todos iguais. Não tem, na presença de Deus não tem aquele que Deus ama mais e ama menos. Não, Deus não ama eu mais do que aquele que está lá fora. A Bíblia diz que quando Deus ele entregou o seu único filho, foi por amor a todos. Foi por amor a todos. Então perante Deus nós somos todos iguais. Mas sempre vai existir esse cenário de pessoas que vai ter inveja simplesmente de você ser a pessoa que você é. De você ser a pessoa que você se tornou. De você ser essa pessoa que você deu lugar para que Deus trabalhasse na sua vida e você se tornasse esta pessoa que você é hoje, com um brilho do Espírito Santo. Uma pessoa que onde você passa as pessoas já se perguntam, você é evangélico? Do nada a pessoa vira para você e fala, você é evangélico? Você frequenta a igreja? Você é diferente. Penina, ela era infeliz e ingrata. E Ana, a Bíblia nos diz que ela era estéril, porque o Senhor o tornou estéril. Ana não nasceu com um problema no útero, ou então teve uma enfermidade que acometeu o seu útero e ali ela não pôde mais gerar. A Bíblia nos diz que quem encerrou a madre de Ana foi Deus. Porque Deus ele tem um propósito na vida de todos. Na leitura oficial aqui, se você se atentou na leitura oficial que o nosso irmão evangelista José Carlos fez, na leitura
que ele fez, ele diz que a palavra do Senhor nos ensina que Deus é um Deus que abre e ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Ana, ela queria um filho, mas Deus, Ele tinha propósitos maiores na vida de Ana, na vida deste filho que Ana almejava. Então a Bíblia nos ensina que para tudo existe um tempo determinado. Muitas das vezes as nossas orações, eu mesmo fiz aqui uma oração pedindo socorro para Deus, angustiado, agoniado, pedindo socorro. Deus, ouve as nossas orações. Eu creio que todos nós somos assim, nós oramos a Deus e queremos uma resposta muito rápida, mas Deus, Ele trabalha no tempo dEle. Deus, Ele faz as coisas no tempo dEle. Talvez o nosso tempo não é um tempo de perfeição. O tempo de Deus, sim, é um tempo de perfeição. Por isso que Ele ensina, para tudo existe um tempo. Para todo propósito, aqui na terra, há um tempo. Para todo propósito. E Deus tinha um propósito na vida de Ana. Deus tinha um propósito a trabalhar na vida de Ana. Ana, por tempos, ela enfrentou dentro de si uma grande amargura, um sentimento de invalidez. Talvez uma crítica soava nos seus ouvidos. O que você vem fazer aqui? Agradecer por ser estéril? Porque ela acompanhava Eucana de ano em ano, oferecer sacrifícios ao Senhor. Então talvez ela tinha algo nos seus ouvidos ali que a machucava, porque de tanto ouvir Penina zombando dela, acusando ela, é como se você escutasse um louvor o dia inteiro. Quando você chega na sua casa, você entra dentro da sua casa cantando o refrão. E até brinquei ontem no nosso ensaio, que quando chegávamos em casa, nós ia chegar cantando o refrão do louvor que nós ensaiamos. E a Bíblia nos diz que Ana, ela chorava muito, ela não comia. Se você notar, o diagnóstico que a Bíblia nos dá de Ana, Ana estava enfrentando um momento depressivo, um estado avançado de depressão. A Bíblia nos diz que Ana não comia, só chorava, amargurada, entristecida, cabisbaixa. Se você notar, isso é um quadro depressivo, um quadro avançado de depressão. Os seus planos e projetos de ser mãe iam amortecendo a sua alma, ia desfalecendo no seu coração. Mas de uma coisa é certa, de tudo que Ana enfrentava, de todas as dificuldades que ela enfrentava, de todas as dificuldades que ela enfrentava, ela não deixava de servir ao Senhor. Ela não deixava de subir até Siló para oferecer sacrifícios a Deus. Porque talvez eu e você, enfrentando uma situação dessa, nós parávamos, desanimávamos. Porque na mente de Ana, ela era infértil. Na cabeça de Ana, ela era estéril. Na cabeça de Ana, ela não ia gerar. Mas ela confiava num Deus que tudo pode. Ela confiava num Deus que tudo faz.
ela não deixou de orar. Ana não deixou de ir no culto por causa da sua dificuldade. Ana não deixou de buscar ao Senhor, pastor, por causa da sua dificuldade. Ela estava ali, mesmo chorando, mas ela estava lá. Mesmo sofrendo, ela estava lá. Mesmo incapaz, ela estava lá. Isso é uma lição de vida para nós. Ana era uma mulher que tinha uma estrutura fora do comum. Fora do comum. Porque Ana passava por situações extremas que talvez eu e você não conseguiríamos suportar. É por isso que cada um carrega o seu fardo. Talvez eu não conseguiria carregar o seu. E com certeza você não conseguiria carregar o meu. Mas a Bíblia nos diz que, em meio à sua amargura, em meio ao seu desespero, em meio em prantos, Ana fez um voto. Ana fez um voto ao Senhor. E ali naquele momento em que ela vai fazer um voto ao Senhor, naquele momento em que ela vai prometer algo para Deus, naquele momento em que ela vai firmar uma promessa nos pés do Senhor, ela enfrentou a sua última prova. O sacerdote Eli olhou para ela e falou assim: afasta-te do vinho, mulher. Afasta-te do vinho. Essa foi a sua última prova, ser comparada como uma embriagada, no momento em que ela já estava na sua última etapa, na sua última força, que ela se dobrou e estava ali fazendo uma promessa para Deus. E a Bíblia diz que ela falou para o sacerdote Eli: não, meu senhor, a tua serva não está bêbada. A tua serva está com um espírito pesaroso. Eu não bebi bebida forte nem vinho, mas eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Quando ela disse essas palavras, o sacerdote Eli disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Ana, ela foi resiliente. Ela teve uma resistência muito grande. E no tempo do Senhor, ela foi alcançada. Se você observar, o versículo 20 diz: portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho, e chamou pelo nome de Samuel, dizendo: porque eu o pedi ao Senhor. Ana queria somente um filho. A promessa que ela fez para Deus é que se Deus desse a ela um filho, era somente para ter o prazer de gerar. Era só para ela ter o prazer de se sentir útil. Era só para ela ter aquele prazer de ser uma mulher que gerava.
uma pessoa normal. Ela diz que se o Senhor me der um filho, eu o darei de volta para servir-te no templo da casa do Senhor. É por isso que tudo que nós pedimos a Deus, tudo, veja bem isso, tudo que você pede a Deus, escute bem, tudo que você pede a Deus, você só vai receber se o nome do Senhor for glorificado. Se o nome do Senhor for exaltado naquilo que você pedir, a tua vitória é certa. Então talvez neste momento é momento de nós pararmos e analisarmos o que nós temos pedido a Deus. A Bíblia diz que muitas das vezes nós não recebemos o que nós pedimos porque nós pedimos mal. Ana, ela pediu um filho para Deus, somente um filho. Ana, ela esperava por este momento de ter um filho, mas Deus, Ele estava trabalhando e preparando um grande profeta, e um grande juiz libertador, por nome de Samuel. Ela só pediu um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Mal ela sabia que Deus estava trabalhando naquilo que ela vinha pedindo há muito tempo. Ei, eu quero te dar uma notícia. Deus, Ele está trabalhando em cima dos teus pedidos. Deus, Ele está ouvindo a tua oração e trabalhando em cima daquilo que você tem pedido. E quando chegar o tempo determinado do Senhor na tua vida, você vai ficar espantado com quão grande vai ser aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. É aquilo que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, e nem chegou a descer ao teu coração. Deus tem algo grande para a tua vida, meu irmão. Deus tem algo grande para a tua vida, minha irmã. Os teus pedidos estão sendo ouvidos pelo Senhor. Deus, Ele está, eu tenho essa notícia para te dar, viu? Deus, Ele está trabalhando em cima dos teus pedidos. Ah, faz tempo que você está pedindo, né? Deus, Ele está trabalhando em cima dos teus pedidos, viu? É resposta de Deus para vidas aqui, viu? Deus tem ouvido a tua oração e está trabalhando aqui em cima daquilo que tu tens pedido. Meus irmãos, que todo desejo do nosso coração, que de alguma maneira o nome do Senhor seja engrandecido. É do desejo de Deus também, viu? É do desejo de Deus também, viu? É da vontade de Deus também, viu? Você que entrou aqui nesta noite, é da vontade do Senhor, viu? Talvez você veio buscar uma resposta. É da vontade do Senhor, viu? É um desejo aprovado que se encontra nos projetos de Deus para a tua vida, viu? É um desejo que já está aprovado e está lá nos projetos de Deus, viu? Se prepara. Se prepara. E assim, a Bíblia nos diz, no capítulo 2, do primeiro livro de Samuel. Então, em voz de agradecimento, Ana fez a sua seguinte oração:
Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele tem me dado. Agora eu tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor, e não há outro Deus além do Senhor. Nem há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente, não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio, Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado, e os que eram fracos agora são fortes. Os que tinham muito agora passam fome. Os que passam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filho agora tem 7, e aquela que tinha muitos agora não tem mais. O Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Um ele humilha, a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado, sim, e do monte de cinzas ele exalta o pobre, e o trata como príncipe, e o faz sentar num lugar de honra, porque toda a terra é do Senhor. Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados, aleluia, na escuridão, pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles, Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Aleluia. Esta foi a oração de agradecimento que Ana fez por ter recebido o seu pedido. Eu quero deixar esta palavra para a meditação dos irmãos. Que nessa noite se torne, se crie, se fortaleça uma grande resistência no nosso coração, e que possamos superar grandes adversidades, que possamos superar grandes terremotos, que possamos superar grandes provas, porque, meus irmãos, a verdade tem que ser dita. Daqui para frente, a corda vai arrochar um pouquinho mais, assim diz o Senhor. Daqui para frente, vai pesar mais um pouco. Daqui para frente, o peso será dobrado. Só os fortes conseguirão suportar. O Senhor está à vinda. O Senhor está voltando. E a Bíblia nos diz que nos últimos tempos haveria um esfriamento espiritual. Talvez você possa sentir isso. Talvez você olhe ao redor e possa notar isso. Hoje era um dia em que essa igreja precisaria ir do lado do anexo buscar mais cadeiras para colocar aqui. Se você se atentar, tem alguns países aí que já estão proibindo a Bíblia. Você que tem acesso à palavra de Deus, leia ela. Você que tem a oportunidade e o livre arbítrio de estar na casa do Senhor, não deixe de estar na presença de Deus. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos longe dela. Quero agradecer a minha oportunidade nesta noite. Peço que os irmãos apresentem a nossa vida em oração. A minha esposa, ela não pôde me acompanhar hoje porque a minha bebezinha fez o favor de não dormir o dia inteiro. E assim ela estava muito desgastada. Mas ela manda saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade. Quero agradecer aos irmãos
Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, nosso irmão Adailto, que atendeu o nosso convite. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida das irmãs do Círculo de Oração, os obreiros que estão aqui, cada um que está aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa ministrar ainda mais diante dessa palavra no coração dos irmãos. E o nome do Senhor seja louvado.